sobe a vinheta, desce a vinheta. Boa tarde, muito boa tarde. Desejo a todos e todas que sejam bem-vindos. Hoje, mais uma comunicação nossa nesse evento tão já de sucesso no virtual. Ainda não se encerrou e nós já estamos vendo o quanto de sucesso, quantas palestras positivas, quantas coisas, quantas sugestões, quantas ideias. Então é uma felicidade poder vir contribuir num evento que já é um evento consagrado. Parabéns aos organizadores, eu quero novamente agradecer na pessoa do professor Pedro Paulo e agradecendo nominalmente o professor Pedro Paulo, também a toda a equipe, a toda a coordenação desse evento, pela oportunidade de vir mais uma vez aqui me comunicar com você. É importante que nós façamos a nossa contribuição, mas tudo isso só tem sentido se para você está fazendo sentido. Então, é um momento de crescimento coletivo dentro de um contexto de pandemia, dentro de um contexto extraordinário, e é assim que nós vamos somando forças, somando ideias, somando ações e atitudes para que nós possamos dividir, compartilhar os problemas e também as soluções. Eu sou o professor Paulo Sérgio Negri, eu atuo no Laboratório de Tecnologia Educacional, LabTED, NEAD, aqui da nossa universidade, Universidade Estadual de Londrina, sou do setor educacional, e lá no setor educacional nós nos dedicamos não só ao uso das tecnologias educacionais, mas também nos diversos cursos de formação, de aprimoramento para os nossos discentes, para os nossos docentes. Tenho aí uma caminhada já na educação, na sala de aula, faz alguns anos que eu estou em sala de aula, passando já pelo ensino fundamental 1, 2, ensino médio, depois a graduação, e atualmente aqui na nossa universidade eu tenho algumas disciplinas como professor convidado. Aqui a minha função, a minha carreira é uma carreira técnica, lotada exclusivamente para o Laboratório de Tecnologia, e todas essas experiências, possivelmente, eu quero colocá-las à disposição de você, para que a gente possa fazer uma reflexão quanto a essa questão de organizar-se para estudar remotamente, para que nós possamos estudar em momentos de não presença, em momentos não presenciais. Mas sempre com aquele cuidado, gente bonita, de não ter o intuito, não é o objetivo estabelecer receitas. É sempre bom lembrar que nós estamos vivendo um momento muito específico, extraordinário, um momento histórico, muito difícil. Veja que nós estamos batendo aí já 53 mil óbitos, é uma coisa séria, é uma pandemia violenta, o contágio extremamente progressivo, não é uma gripezinha, e dentro desse contexto de preservar a vida, nós temos que ir nos adaptando a todas as formas que possam garantir que nós façamos a nossa aprendizagem minimizando as perdas. As perdas já existem, estão aí, nós sabemos, todas elas, além das perdas humanas, que são gravíssimas, mas é dentro desse contexto que, novamente, eu reforço a importância desses eventos e todas as falas que foram feitas até aqui, desde a abertura até aqui, falas belíssimas, falas importantíssimas, falas que nos suscitou também esta vontade de querer contribuir de maneira, nós todos, alunos, docentes, discentes, de maneira proativa, de maneira resolutiva, tá certo? E nós vamos falar hoje aqui sobre organizar-se para estudar remotamente, mas lembrando que não como forma de receita pronta. Novamente, nós estamos num contexto que estamos construindo juntos e é importante que se diga isso, tá certo? A missão, então, é exatamente que eu possa estabelecer algumas sugestões, e estas sugestões, elas estão baseadas nesta experiência que eu tenho de sala de aula, que remonta aí 30 e tantos anos de sala de aula, nas experiências
de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e atendemos no LabTED, os nossos discentes e também os docentes, de tudo aquilo que nós observamos, que não agrega positividade para o processo de aprendizagem, eu quero sugerir. Então, são sugestões simples, mas que devem ser pensadas, devem ser olhadas, analisadas com um certo cuidado, para que haja, então, uma contribuição efetiva, também de sua parte. Eu sei que nós temos muitos docentes aí, inclusive já fazendo uma saudação especial em nome do professor Aécio Reis, que representa aí o ensino, que está representando o nosso ensino médio. Eu sei que também tem professores do ensino fundamental que estão conosco. Enfim, a ideia é essa, criar essa condição para que, a partir das experiências que nós temos de sala de aula, nós possamos elencar algumas sugestões para que você possa estudar remotamente de maneira mais proativa e também resolutiva. Lembrando que a nossa base de conversa, logicamente, nós estamos tomando como referência o presencial, porque é justamente daí que nós estamos partindo para esse momento não presencial e depois, possivelmente, em algum momento, nós retomaremos as atividades, talvez num presencial, num híbrido, enfim, um pouco presencial, um pouco remoto. Isso tudo é o futuro quem vai nos dizer, porém, nós temos que começar a acertar agora nesse momento não presencial, tá certo? Gente, então eu vou seguir assim. Os slides vão ser compartilhados aí agora e deixa eu já jogar, ok? E você também pode, olha que legal isso, hein? Você também pode conversar comigo em algum momento aqui, depois que eu avançar um pouco mais a minha fala, eu vou pedir para que você também se manifeste nas suas dúvidas, se eu puder contribuir com as suas dúvidas. Enfim, eu tenho um retorno aqui à minha direita, vossa esquerda, e eu vou observar o que vai vindo de perguntas, de sugestões e também de complementações que são muito bem-vindas, tá certo? Então vamos lá, gente. Primeiro, algumas considerações, e logo de cara eu já antecipei o slide. Eu já estou dizendo que nós estamos num contexto de pandemia, e aqui eu vou aproveitar para dizer desses solavancos. Outro dia, numa outra fala, conversando sobre algumas questões pedagógicas desse momento remoto, e eu havia dito que nós estamos experimentando os solavancos. Sabe quando você está no ônibus e de repente dá aquele solavanco, ou quando você está no carro e passa num buraco e dá aquele solavanco, que você está meio dormindo e de repente dá aquela tremedeira e você fica assustado? Isso de maneira um pouco mais simples, mas é mais ou menos esse momento que estamos vivendo. Então nós começamos 2020 com tranquilidade, tranquilidade pelo menos no aspecto educacional, né? Nos outros contextos, só Deus na causa, né? Mas nós começamos, os professores retornando, fizeram seus planejamentos, entraram em aula, os alunos que fizeram seu vestibular, estavam os ingressantes retornando, todo mundo retornando. De repente, aí, comecinho de março, teve aquela primeira paradela, aquele impacto, e isso gerou, desacomodou e criou uma ruptura. Então, nós estamos num período de ruptura, vivendo, experimentando essa ruptura, que é o momento agora de pandemia, esse momento exclusivo que nós nos retiramos das nossas salas de aula, alunos, professores, funcionários, todo mundo se retira. Então, primeiro momento, o primeiro solavanco trouxe essa ruptura física, ao menos. E nós estamos agora experimentando um segundo solavanco, que é a retomada não presencial das nossas atividades. Novidade para muitos, para outros não, para os docentes, para alguns novidade, para outros não. Quem tem mais facilidade com as tecnologias, tanto para os alunos quanto para os docentes, quem tem um acesso mais produtivo em relação às tecnologias, tudo isso está todo mundo junto e misturado na mesma canoa. Pois bem, provavelmente o terceiro solavanco, né, a terceira desacomodação será quando nós tivermos que voltar, e possivelmente voltaremos
um pouco presencial, um pouco com distanciamento. Vamos ver, vai depender muito do que nós estamos fazendo agora. Como que nós vamos conduzir esse, entre aspas, esse limbo, né? Porque estamos entre o primeiro solavanco e o solavanco futuro, nós estamos no meio, estamos aí, quase ali na bacia das almas, né? Por que que é importante sempre fazer memória disso? Justamente para nós observarmos com clareza, com consciência, de que nós não estamos no momento que foi planejado, no momento que foi desejado. Não se criou estudo de trabalho, criou-se cronogramas, nada disso foi pensado. Então nós estamos, praticamente todos nós, não só a nossa universidade, como todas elas no Brasil inteiro, todo mundo está aprendendo junto com o processo. O processo histórico vai acontecendo, a pandemia vai avançando, as perdas vão ocorrendo e nós vamos acompanhando esse processo. E é importante que se diga isso justamente para que nós tenhamos claro e convicto de que nós não estamos mudando de modalidade de presencial para a distância, para o ensino à distância. E é uma diferença enorme, abissal, entre o remoto, o não presencial e o à distância. Nós já vimos isso em diversas falas. Para quem está acompanhando o evento todo, ouviu isso diversas vezes. E eu faço memória justamente porque isso cria para nós um chão, um solo, nos dá segurança em dizer o seguinte: espera lá, temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar de braço cruzado, e estamos fazendo, e estamos todos juntos na mesma canoa, e precisamos fazer adesão a esse momento. Com todas as dificuldades que nós sabemos que teremos e já estamos tendo pela frente, é preciso que se faça adesão a esse momento. Dito isso, é o nosso contexto aí pandêmico para compreender o todo. Agora, quando consideramos organizar-se para os estudos remotos, como nós podemos nos organizar para nós estudarmos remotamente? Primeiro, que nós temos que voltar um pouco o raciocínio, e voltando esse raciocínio, eu trago um elemento didático-pedagógico constitutivo do processo educacional para facilitar depois o fechamento da minha fala. É preciso fazer uma reflexão, e aí eu convido você, junto comigo, a pensar um pouco nisso, juntos agora, né? Como que aprendemos? Como aprendemos? Então, não só eu estou falando dos processos neuronais, das sinapses, né? Não estou só dizendo de toda a função neuronal e as neurodidáticas, não só isso, isso também. Mas, além disso, as próprias teorias de aprendizagem, as cognitivas, as comportamentais, todas elas. Como nós aprendemos? É lógico que eu não vou versar aqui sobre como nós aprendemos, seria uma outra fala, sei lá, um ano de fala, né? Mas é importante você pensar, como nós aprendemos? O que é aprender? O que é aprender alguma coisa? Indo ao conceito, indo na fonte, facilita depois para que a gente possa pensar se o que nós estamos fazendo do lado de cá, que são os docentes, e do lado de lá, que são os alunos, o centro, o objetivo do processo, e estou dizendo não em pontas separadas, parece que quando nós falamos professor de um lado, aluno do outro, parece que são coisas antagônicas que não é nesse sentido, no sentido mesmo de papel, de cenário, de atores. O que nós, enquanto atores docentes, estamos fazendo e o que nós, discentes, atores discentes, centro do processo, porque os docentes sempre têm que pensar que o aluno é o centro do processo, nós pensamos o processo educacional para eles e com eles. Pois bem, o que é que nós estamos fazendo de ambos os lados que possa garantir o aprender? E aí é importante nós pensarmos como aprendemos, justamente para que nós tenhamos uma clareza de como se aprende no presencial, como se aprende
no ensino à distância. De qualquer maneira, tanto aqui quanto ali, ou em qualquer outra modalidade, o ato, o fato, o aprender, nós lidamos com isso o tempo todo. Tanto aqui quanto aqui. Mas, então, presencialmente, como nós estamos aprendendo? Como que nós fomos ensinados a aprender até os dias de hoje? Muito bem. O que aprendemos? Nós aprendemos a receber informações, a reter informações, a memorizar informações. Nós aprendemos a construir informações, desconstruir informações, ou nós aprendemos conhecimento, ou nós aprendemos saberes? Como? Como é que nos ensinaram a aprender? E se é que nós aprendemos a aprender? O que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos? Ao término de uma disciplina, quando você vai para sua casa, já olhou a sua nota no portal e viu que você foi aprovado, você não pegou DP, você está feliz da vida, e aí você, por um segundo, você diz assim, você olha aquela disciplina e pensa, puxa, qual conteúdo você reteve? Como é que foi o processo de leitura, exercício, atividade, avaliação? Ficou algo? Você memorizou? Você recebeu informação? Ou você aprendeu? Aí nós precisamos dar mais um passo atrás. O que é aprender alguma coisa? Se o aprender está relacionado com adquirir conhecimento, adquirir dentro de processos, todos metodológicos, neuronais, se aprender é adquirir conhecimento, modificar comportamento, modificar atitude, habilidades, competências, se tudo isso está na seara do aprender, olha lá. Então, como é que nos foi ensinado a aprender? E aí, o que então nós aprendemos? Mas, por fim, para que aprendemos? Quando se fala, e eu não poderia jamais perder a oportunidade de trazer essas três questões aqui. Como, o que e para quê? Justamente para que nós façamos a análise deste processo de aprender, sendo para nós como algo muito significativo. Então, veja, será então que a escola, quando eu digo escola, eu digo tudo, desde quando você entrou lá na sua educação infantil até aqui na pós-graduação, será que a escola como um todo, as instituições de ensino, será que realmente elas nos ensinaram a aprender? Como é que nós aprendemos? Por que nós aprendemos? Olha que interessante. E o que nós aprendemos? Essas reflexões são fundantes para que nós possamos compreender também as nossas atitudes. Ainda mais uma aí que não está elencada. Os nossos professores foram preparados para nos ensinar a aprender? Ou nós, todos nós, professores envolvidos no processo, nós fomos ensinados a não ensinar o aluno a aprender? Ou nós fomos ensinados a apenas informar, passar informação, que é uma função importante, ou memorização, também é uma função cognitiva importante. Informar, memorizar, compreender, tudo são funções cognitivas importantíssimas. Mas será que só isso garante o aprender? Um aluno que tem uma facilidade de memorizar e ele tira 10, 10, 10, 10, 10 em tudo, e ele fecha a média dele com 10, será que realmente ele aprendeu ou ele só memorizou? E se ele só memorizou, será que foi a metodologia, se foi o tipo de processo construído que deu essa garantia para que ele, então, só usasse as informações? Me parece que o ato de aprender vai além da memorização de informações, não é? Vai além. Além de constituir um pensamento crítico, além de deslocar você, aluno, né, os nossos alunos que estão aí nos ouvindo agora, e todos os outros,
deslocar esse aluno para além do senso comum, estabelecendo competências, habilidades. Olha, veja como que o aprender ele vai além só do ato informacional. E aí, de repente, nós podemos também, e aí não é um ato acusatório, dizer, nossa, mas será que os nossos professores realmente nos ensinaram a aprender? Eu não tenho medo de errar, que no meu processo educacional, provavelmente, grande parte dos meus docentes não me ensinaram a aprender. Me ensinaram a memorizar, me ensinaram a decorar, me ensinaram a reproduzir. Eu sou 5692, eu sou da LDB passada, 5692. Garanto que tem um monte de gente aí que também e provavelmente vocês que são novinhos, da 93, 94, 96, a LDB que vos rege atualmente, que tem algumas aberturas muito maiores e melhores do que a que nós tivemos na 5692, provavelmente vocês possam estar aí se pensando, né? Porque somos nós da 5692 para trás que conduzimos vocês a esse processo de aprender. E, de repente, se eu não fui educado a ensinar o meu aluno a aprender, se eu não fui ensinado a ensinar o meu aluno a aprender, eu estou meramente reproduzindo um processo que eu induzo o aluno a memorizar, a decorar, não é? Então, olha só a grandeza disso aqui. Guarda essa informação aí, porque ela é fundante também quando nós falamos de organizarmos para aprender remotamente, ainda organizarmos para aprendermos presencialmente. E por que eu trago essas questões aqui para raciocínio nosso? Será que realmente nós no presencial ou à distância estamos ensinando os nossos alunos a aprender? Realmente? Para quê? O que estamos ensinando? Como estamos ensinando? E, de fato, né, o que eles estão aprendendo? Que coisa, né? É muito, muito doido isso. Muito bem. Questão base. Fomos ensinados a aprender? É o que eu discuti até agora. E aí posso garantir, e aí também fazer o meia-culpa, se não me ensinaram, se eu não aprendi a ensinar o aluno a aprender, como que eu posso dar aquilo que eu não tive? Como que eu posso cobrar de uma pessoa que não teve carinho, não teve amor, não soube, não aprendeu a fazer resiliência? Como que eu posso cobrar isso dessas pessoas? Gente, eu trabalho com pessoas há muitos anos, né, sempre envolvidos com sala de aula, com projetos para todos os lados. Quantas pessoas nesse processo de relacional com essas pessoas, eu não encontrei pessoas que não tinham para dar aquilo que elas de fato não receberam. Quantas pessoas que não amargas, porque não tiveram alguém que lhes desse doçura? Quantas pessoas que não tinham empatia, compaixão do outro porque não tiveram isso? É assim mesmo. Nós damos aquilo que nós temos. Mas nada impede, também não justifica, de nós buscarmos aquilo que nós não tivemos. Então, por isso que nós, educadores, todos nós, temos sempre que procurar compreender o que é o ato de aprender e ensinar os nossos alunos realmente a aprender. E não só a memorizar, não só a informacionar, não só... Não é? E aí a síntese. Independente da modalidade ou metodologia, o aprender é fundante no processo de construção do saber ou dos saberes. É fundante. Lógico, independe da modalidade. Eu estou vendo muita gente falando assim, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Né? Agora vamos ter ensino remoto, né? O que já era, né? E agora vai cair isso, vai cair a qualidade, não sei o quê. E aí eu sempre penso assim, ora, será que realmente lá no presencial estávamos vivendo um mar de rosas? Será que todo mundo sabia aprender? Todo mundo foi ensinado a aprender? Será que as avaliações estavam, ou as metodologias da sala de aula estavam realmente tão gostosas e vibrantes assim? Me parece que não,
Porque aqui na minha função, o que eu recebia de aluno todos os dias reclamando de métodos de sala de aula, de resultado, é coisa de doido. Porém, isso não quer dizer que ao voltarmos, que nós vamos voltar para o velho normal, que as nossas salas de aulas serão semelhantes aonde nós paramos lá no dia 16 e 17 de março. Tudo isso que está acontecendo tem um ponto positivo muito grande, que está nos obrigando a sair da zona de conforto, e eu tenho certeza absoluta que o seu professor, quando voltar para a sala de aula, não voltará mais o mesmo. Então, esse chacoalhão acabou vindo de maneira positiva. Muito bem. Ainda agora, vamos para alguns segredinhos, relembrar alguns segredinhos que você já sabe. Só vou relembrá-los. Primeiro, cada pessoa possui um ritmo próprio para aprender. Cada um aprende de um jeito. Cada um aprende de um jeito. Pois bem, por que será, né? Será que quando eu nasci, quando eu era um lindo e maravilhoso bebezinho, né, eu fui estimulado desde pequenininho, olhando ao meu entorno enquanto bebê? Será que eu fui estimulado alguém contou historinha para mim, cantou musiquinha, alguém fez com que eu trabalhasse a minha coordenação motora fina, alguém trouxe elementos que eu pudesse visualmente, né, no gosto, no tato, para que a minha janelinha da aprendizagem se escancarasse, porque quando nós nascemos lindos e maravilhosos bebezinhos, as nossas janelinhas da aprendizagem estão todas escancaradas, reganhadas. E na medida que elas não vão sendo estimuladas, elas vão se fechando, né? Por isso que nós temos muitas pessoas com facilidade, por exemplo, além da carga genética, mas com muita facilidade para cálculo, outros para literatura, outros para música, ou com tantas outras habilidades e competências, porque provavelmente essas foram estimuladas desde pequenininho. Muito bem, isso vai mostrando que cada um de nós tem um jeito muito particular de aprender, o que não inviabiliza, cada um tem o seu estilo. Nós ouvimos muito falar de estilo de aprendizagem, reflexivo, teórico, pragmático, prático, não é? Nós ouvimos muito isso, tem até alguns esquemas que você pode aí acessar a internet e preencher lá aquelas 84 questões para saber qual é o seu estilo, pode colocar aí, estilos de aprendizagem na sua busca e preenche lá o questionário para você saber qual é o dominante no seu estilo de aprendizagem. Mas será que nós só aprendemos pelos estilos? Nós só aprendemos? Óbvio que não. Nós aprendemos de todos os jeitos, por todos os lados. Por todos os lados. Porém, cada um tem um jeito muito particular de aprender. Um movimento, uma velocidade muito particular. Pena que nós, professores, esquecemos isso muitas vezes. Nós precisamos lembrar mais disso. Embora cada um possua um estilo de aprendizagem dominante, não invalida os demais. Claro, se de repente eu tenho uma facilidade muito grande para cálculo, não invalida que nunca mais eu vou aprender literatura, história, geografia, comunicação, compreensão, interpretação de texto. Óbvio que não. Eu tenho uma facilidade, mas misturando tudo, eu consigo tirar disso proveito. Importante que se diga isso também. Também as fragilidades que foram apresentadas, que nós experimentamos ao longo aí, né, da nossa trajetória educacional, familiar, social, que tudo isso interfere muito na nossa formação, essas fragilidades até hoje nos afetam. Nós chamamos isso aqui na academia e também lá no ensino fundamental e médio de pré-requisitos. Muitos dos nossos alunos chegam com dificuldade, com sensibilidade em pré-requisitos. Muitos alunos chegam faltando pré-requisito para cálculo, para interpretação, para leitura. Coisas que deveriam ter sido sanadas ao longo do seu processo e não foram. Então, estas fragilidades nos afetam. Isso nos afeta no presencial e provavelmente vai nos afetar no remoto e provavelmente o dia que for fazer alguma coisa à distância vai nos afetar também lá, porque são pré-requisitos e nós precisamos, não é, desse estofo aí.
Deixa eu ver lá o que a Viviana está perguntando. Tá vendo? Pode ir, Eduardo, pode ficar tranquilo aqui, eu mando para mim aqui. Qual site que é? Ah, em qual site consigo esse questionário? Olha, se você colocar aí estilos de aprendizagem, ou se você colocar questionário estilos de aprendizagem, vai trazer para você o code, que vai trazer para você o questionário, e você, então, acessa, e o próprio programa, o próprio software já te garante o resultado, ele já faz todo o processo e apresenta para você o resultado, viu, Viana? Tem que responder com sinceridade. Então, temos esse questionário, temos outros também, não temos, são várias ideias, né, e várias possibilidades, várias teorias de como é que nós adquirimos os estilos. Então, aí nós temos os estilos de aprendizagem, nós temos as múltiplas inteligências, e aí nas múltiplas inteligências nós também temos alguns questionários que devem ser respondidos com sinceridade. Tudo está ligado, né? Estilos de aprendizagem, múltiplas inteligências, inteligência emocional, essas coisas todas são temas muito afetos à aprendizagem, ao ato de aprender, e eu acho que vale a pena nós todos, professores e alunos, discentes e docentes, dar uma olhadinha nisso. Põe na busca aí, estilos de aprendizagem, preenche o questionário e depois observa o que vai dar. Se você é mais teórico, mais prático, mais pragmático, e aí vai. Muito bem. Então, se essas fragilidades de pré-requisito nos afetam, vai nos afetar no presencial ou vai nos afetar agora? Nós temos que ter clareza de como é que nós podemos superar essas nossas dificuldades. Não é? Muito bem. Sendo assim, eu concluo esse slide aqui dizendo o seguinte, retomando o raciocínio lá de cima, de que eu, enquanto professor, se eu não ensinar o meu aluno a aprender, ele vai continuar tendo essas fragilidades de experiências na sua aprendizagem. Eu tenho que ensiná-lo a aprender. Primeiro eu tenho que entender o que é aprender. Depois eu tenho que entender como é que eu ensino o outro a aprender. E o que é realmente o aprender. Senão as fragilidades vão acontecendo ao longo do processo. Mas é sem dúvida nenhuma que o resultado, o papel do aluno enquanto quem aprende, vai na esteira do papel do professor, que é aquele que ensina. Então, novamente, a responsabilidade do ato de ensinar é nossa, é de quem está aqui, na cátedra, na cadeira. Não adianta nós tentarmos passar essa bola para frente ou usarmos as desculpas que são clássicas. Mas como é que esse menino passou no vestibular? Como é que você chega? Eu trabalhei muitos anos na educação infantil e eu alfabetizei muitos anos. E depois trabalhei com o segundo aninho, terceiro aninho, quarto aninho, lá no fundamental. Era um tal de um empurrar para o outro, que vocês não têm ideia. Quando pegava o aluno pré-silábico lá no segundo, terceiro aninho, mas é culpa da professora do primeiro aninho, da primeira série, de quem alfabetizou. O do quarto ano jogava a culpa no terceiro, o terceiro jogava a culpa no segundo, o segundo jogava a culpa no primeiro, e o primeiro, coitado, talvez jogasse lá na culpa no antigo prézinho. Ensino médio é a mesma coisa e na faculdade é a mesma coisa. É um tal de dizer assim, mas o aluno já chegou aqui do ensino médio dele esculhambado, e agora nós vamos ter que consertar? A situação está na sua frente. Ou você conserta ou você finge que não está vendo. E aí, como é que é o resultado final? Não é? Então, assim, por isso que eu digo, o papel do aluno, e tem um papel, não é só ou a responsabilidade do processo somente do professor, mas o ato em si, ele é o responsável, ele foi preparado para isso, ele está na investidura do magistério, da docência, então ele tem que estar à frente do processo, para colher positividades e para colher também os resultados, infelizmente, ruins. Mas nós temos papel definido. E aí é preciso, não vou entrar aqui no papel do docente nesse momento, mas é preciso que nós, então, estamos pensando em nos organizar para estudar remotamente, ou presencialmente, ou à distância, no ensino à distância, é preciso nós revisitarmos qual é o nosso papel enquanto estudantes.
Será que eu estou desempenhando o meu papel enquanto estudante? Chegou uma mensagenzinha aqui. Olha que coisa, né? Então, estão pedindo para eu mandar um salve lá para a periferia, um salve para a periferia, um salve para a perifa. Sim, Jaime, mandei o salve aí para a periferia. Também, ok, certo. Então, na medida que eu vou lendo aqui, eu vou cumprimentando. Que bom que o pessoal está conectado aí. Beleza, salve então para todo mundo aí. Muito bem. Agora eu quero fazer uma seguinte observação junto com vocês. Eu quero, nesse momento agora, eu estabeleci algumas categorias para a nossa conversa, para a nossa discussão. Algumas categorias. Alegoricamente, mas eu preciso que você se ache, se observe, se encontre ou não. Então, apesar de serem categorias alegóricas, então não é uma categoria sociológica, não é uma categoria psicológica, neurológica, é uma categoria embora alegórica, mas que tem aí um fundo dentro de tudo aquilo que eu venho observando e vivenciando nesses longos anos de sala de aula. Então, nós temos algumas categorias de alunos, que é importante que nós saibamos, mesmo que alegoricamente, né, se nós estamos ali dentro das mesmas, para compreender depois as sugestões que eu tenho para você, que está pretendendo, né, e se tudo correr bem, tomara que corra, que você possa fazer os seus estudos remotamente. Então, olha lá. Primeiro, categoria dos abduzidos. A categoria dos abduzidos é aquele conjunto de alunos que eles estão em qualquer parte do planeta, menos na sala de aula. Impressionante. Né? Você olha, você vê visivelmente o que o aluno está viajando para qualquer galáxia, menos ali, para aquele momento. Por diversos motivos. Ou porque ele está sem interesse, ou porque a aula está chata mesmo, ou porque a metodologia não atingiu, ou porque o estilo de aprendizagem dele é outro, sei lá. Então, é a categoria dos abduzidos. Uma categoria... Quem é professor, tem várias salas de aula por aí, sabe que existe um conjunto razoável de alunos que estão em qualquer parte do planeta, menos na aula. Depois nós temos a categoria dos mestres dos magos. É outra categoria muito interessante. Tem o dom de aparecer e desaparecer com uma facilidade tremenda. É aquele aluno que dificilmente ele vem para o estudo de grupo, dificilmente ele tem os textos que foram recomendados, ou ele faz uma leitura, né, um pouco mais apurada do texto. Raramente entrega, ou quando entrega atrasado as listas de exercício. Não acessa as referências que são sugeridas pelo professor. Então, é a categoria mestre dos magos. Ele tem o dom de aparecer e reaparecer, e lá pelas tantas, geralmente no final da disciplina, no final do semestre, do bimestre, aí ele aparece, e aí você olha, você até assusta quando você o vê dentro da sala de aula, porque aí ele quer saber o que tem que fazer, e daí? Deu alguma avaliação? Tem algum trabalho para fazer? Está alheio ao processo. Então, é uma facilidade de aparecer e desaparecer tremenda. Temos a categoria dos aleluias. Os alunos aleluias. São aqueles alunos, na sua identificação, que sempre estão esperando um milagre acontecer. Não tem texto, não fez atividade, não participa das aulas, não entra em nenhum grupo de estudo, estão alheios ao processo. Lógico que essas categorias, os alunos vão se inserindo nessas categorias por diversas razões, multicausal, intercausal, enfim, diversas razões. Mas é aquele aluno que fica à espera do milagre. Sem dúvida nenhuma, somente o milagre vai impedir uma reprovação, somente o milagre vai impedir que ele não fique numa dependência, e aí vai. Então, são os alunos aleluia, que fica sempre na reta final, no desespero. Temos ainda a categoria dos blogueiros. Gente, o que os professores reclamam dessa categoria dos blogueiros, você não tem ideia.
coisa de doido isso, viu? Eu atendo muito, eu, professor Elaine Contato, que também trabalha comigo aqui, professora Claudineia também, o que nós atendemos de professoras que falam assim, professor, como é que nós vamos resolver os problemas dos alunos que ficam o tempo todo no celular, o tempo todo no Facebook, o tempo todo na rede social, no WhatsApp? Então é a categoria dos blogueiros. O meu celular, a minha tecnologia, a minha rede social, a minha vida. Você pode ver que ele está ali ouvindo, mas ele está lá, né, em qualquer outra parte do mundo virtual dele, das redes sociais. É uma categoria muito criticada pelos professores, nas escolas do ensino médio e fundamental, então nem se fala porque existe lá no regimento até a proibição para que a meninada não, ao invés de qualificar, se proíbe para que a meninada não use os dispositivos móveis dos seus celulares. A categoria é em ascensão, a categoria dos blogueiros. Se abusar, posta até aquelas comidas, aquelas festas, né, com comida, né, e vai para o espelho, né, e essa é a categoria dos blogueiros. Também temos a categoria dos gamers. São aqueles alunos que eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos. O tempo todo. Eu tenho um aluno na pós-graduação que o tempo todo ele joga. Ou ele está jogando todos os jogos possíveis. Obviamente que por mais habilidade que ele tenha, em algum momento ele vai se perder, porque eu estou ali falando e ele está jogando. E ele joga o tempo todo, e é jogo mesmo. E às vezes, inclusive, vaza áudio dos jogos dele e ele fica nervoso quando perde, quando deu game over, e aí vai. Então, é a categoria dos gamers. Nós sabemos que o nosso cérebro tem uma capacidade imensa de ouvir, falar, enxergar e tudo mais. Mas será que tudo dividido ao mesmo tempo no momento que eu estou explicando alguma coisa, será que realmente aquela pessoa está em condição de entender o que eu estou falando? De aprender o que eu estou falando? Então essa categoria é muito comum aí do 2000 para cá, né? Nós estamos em 2020, então essa geração, a geração quanto mais moderna, mais imersa nas tecnologias, então é uma categoria que cresce exponencialmente. Né? Temos? Que bom! É possível, professor Ronaldo, é possível ter acesso ao PowerPoint? Sim, é possível. Sim, eu vou disponibilizar. É isso, né, Eduardo? A gente pode disponibilizar no Classroom, podemos deixar disponível. Sim, vou disponibilizar. Não sei se essa é a pergunta, se é possível ter acesso a esse PowerPoint. Se sim, se essa for a questão, joinha, vou disponibilizar. Ainda, aqui é o sonho de consumo dos professores, o aluno magia. Né? Gente, pensa que o webinar, o virtual, os webinars também não temos elementos contributivos nesse momento. O aluno magia, nós temos o boy magia, nós temos a girl magia, né? E nós temos o aluno magia. É o aluno sonho de consumo de qualquer professor. É o aluno que lê, que não falta à escola, que não falta à universidade, que entrega os trabalhos no tempo certo, está disponível para os estudos de grupo. Enfim, é um aluno que não dá problema, estuda. É o aluno magia, é um aluno que é o sonho de consumo dos professores. Temos o aluno maromba. O aluno maromba, ele sempre caminha ali na corda bamba, né? O jeito é ir equilibrando. Então, ele tem hora que ele contribui mais em sala de aula, tem hora que ele não contribui, tem momentos que ele faz atividades, tem momentos que ele não faz as atividades, tem momentos que ele pede para colocar o nome dele num seminário, tem momentos que ele contribui com o seminário, ele vive se equilibrando ali, tá ali. Nem tá a mais e nem a menos, está na média ali. É o aluno maromba. Às vezes, inclusive, quantas vezes, né? Eu mesmo, eu me acho nessas categorias todas. Quantas vezes eu tive que ser aluno maromba, ou estava no momento de aluno maromba, né? Que tinha que me equilibrar, porque tinha tanta coisa para fazer, trabalhar, estudar, essas coisas todas. Então, olha só, né? Temos os alunos fitness. Os alunos fitness, eles normalmente fazem o necessário. E é aquele negócio assim, a famosa frase. Às vezes, eu passo uma atividade no quadro, estou de costas usando o quadro de giz, por exemplo, quando não estou usando
alguma outra mídia, e eu ouço assim, professor, vai valer nota? Aí eu penso, aluno fitness. Ou, se vem a segunda questão, professor, vai cair na prova? Aluno fitness. Então, aluno fitness faz o necessário e é aquela famosa pergunta, né? Vai valer nota? Vai cair na prova? Fitness. Nem gordurinha mais, nem a menos. Ele está ali. E o aluno UFC? É o aluno que dá um duro lascado, dá um duro danado para buscar o cinturão da vitória ou, muitas vezes, né, mantê-lo. Depois que conquistou, mantê-lo, né? E é aquele aluno que, às vezes, fica só na aparência também. Dá um duro lascado né, rala peito para conseguir as notas e conseguir interagir e conseguir acompanhar o grupo. E quando termina, ufa, deu aquela aliviada, aí deixa tudo acumular de novo e depois novamente vai e é aquela luta constante. Muito bem. Síntese. Podemos expressar um pouco de cada categoria. Eu já passei por todas essas, já tive alunos de diversas categorias. E por que é importante, às vezes, essa alegoria? Porque nos remete, então, a compreender que nós temos um papel. Nós temos um papel enquanto docente e enquanto aluno. Obviamente que exageradamente, de maneira até jocosa, nessas categorias, mas, de fato, expressam uma realidade. Já viu aquela frase assim... É brincadeirinha, mas no fundo tem um fundo, lá no fundo tem uma verdade ali embutida. É isso mesmo. Então, nós sabemos que nós temos esses tipos de aluno, como vocês aí do outro lado devem saber que existem vários tipos de professores. Até tem algumas categorias também, em uma outra fala, categorias de professores. Muito bem, para dizer o seguinte, nós muitas vezes transitamos nessas categorias e nem sempre o aluno magia é o aluno que aprende. Nem sempre. Às vezes o aluno magia, que é o sonho de consumo dos professores, de repente, nem esse aluno magia, naquele sonho de consumo que nós temos, que faz tudo bonitinho, tudo certinho, às vezes ele está reproduzindo um padrão que nós, professores, criamos, e ele só entendeu e encaixou e apresentou o resultado. O importante nisso tudo é nós olharmos cada categoria, mesmo que alegoricamente, e nos encontrando. Você, aluno, pode ir se olhando aí, né? Qual categoria você está, até para pensar remotamente agora, quando você for se organizar remotamente, como é que você vai agir e qual outra categoria ou subcategoria você vai estabelecer, ou se você vai, né, correr, tomara que corra desses padrões que eu apresentei aqui. E justamente, pensando aí em correr desses padrões aí, nós temos isso de maneira... Vale para o presencial, mas agora também, principalmente para esse momento de pandemia, a questão dos três elementos essenciais, tanto lá no presencial, no ensino à distância e também agora no limbo do remoto. 3 condições essenciais para um aluno aprender. 3 condições essenciais. Primeiro, seja curioso, tenha curiosidade. Não se contente só com aquilo que o seu professor está dizendo para você. Seja curioso, duvide, curioso ou curiosa, duvide, traga dúvidas, né? Duvide do que ele está falando, vai atrás para confirmar. Seja curioso. As crianças são muito curiosas, as crianças nos ensinam muito em relação a nos organizar para as aprendizagens. Seja curioso como um gato, como uma gata. Já viu? Gato, como que o animal gato, gatinho é curioso? Chega alguma coisa nova, uma caixa de papelão, qualquer outra coisa, eu tenho 6 gatos. Então você imagina, quando qualquer coisa, qualquer sacola que entra lá em casa, chove gato, cheirando, olhando, batendo a mãozinha. Curioso, seja curioso. Não contente-se só com aquilo que o seu professor está dando naquele momento para você. Em doses muito mínimas homeopáticas, né? Pergunta. Arli, eu tenho sim. Você tem a categorização dos professores? Tenho sim. Tem uma fala que eu tenho algumas categorias que eu estabeleci aí para os professores também. Né? Em algum outro momento, nós vamos promover organizar-se
para dar aula remotamente com algumas categorias. Aí eu vou descrever algumas. Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Segundo elemento, seja criativo. Então, curioso e criativo. Aliás, que criatividade é uma característica do brasileiro, né? Nós somos muito criativos. Muito criativos. Aliás, se não fôssemos, com essa série de governo desastroso que nós temos, né, de governos desastrosos, nós já estaríamos, né, nem sei aonde. Né? Então, nós somos muito criativos, o brasileiro é criativo, a criança brasileira é muito criativa. A criança em si ela é criativa, mas nós, por uma questão nossa, que não tem essa criatividade, ela não pode ser degenerada pelo jeitinho brasileiro, é uma criatividade mesmo de ação mesmo, nós somos criativos, então continue sendo criativo. Não deu desse jeito, tenta do outro, não deu do outro, tenta do outro. Então a curiosidade e a criatividade nos faz avançar. E por fim, tenha ousadia. Esses três elementos, curiosidade, criatividade e ousadia, faz parte essencialmente do princípio da aprendizagem. Quem é curioso, ele vai atrás. Quem é criativo, faz diferente. Quem é ousado, não tem medo. Ele avança. E aí, depois dessas três considerações dos elementos, primeiro, os elementos, 3, agora nós podemos entrar na ambientação, e aí a ambientação tem a ver com o senhor, com a senhora que está me ouvindo aí, que vai ter que estudar remotamente, ou em tempo real, ou entrando no AVA. Falando em AVA, nós vimos aqui, por diversas vezes, o ambiente Moodle para os discentes. É tudo aquilo lá que foi falado que você vai ter que acessar, que dominar, e seja então ousado, seja criativo e seja, sem dúvida nenhuma, curioso. E até porque as tecnologias são muito intuitivas, então você vai mexendo, você vai avançando e vai. Ambientação, local de estudo. Então, agora que nós estaremos não presencialmente, você tem que estabelecer na onde você mora um local que você possa estudar. É muito complexo falar isso em tempos de pandemia, porque em algumas regiões do nosso país, nós temos alunos espalhados aqui da UEL por todos os lados desse país, tem regiões que estão muito mais complicadas, que as pessoas todas estão em casa, e aí você, aluno, não tem nem aonde ter um espacinho com menos ruído, com menos barulho para você se acomodar. Mas, meu amigo, minha amiga, eu digo que você vai ter que estabelecer um local fixo que você possa estudar. Então, primeiro, no ambiente, estabeleça um local de estudo. Depois, adquira uma rotina. Você tem que ter uma rotina. E o que é rotina? Saber exatamente o horário que você vai estudar e o tempo que você vai se dedicar para aquele estudo. Se você vai acompanhar as aulas em tempo real, ou se você vai depois acessar o ambiente que a aula vai ser postada lá, aí é sua organização, não é? Você vai ter que ter uma rotina. Quem não tem rotina, quem não estabelece uma rotina no período agora, remoto, vai se embolar inteiro, porque qualquer informação que você perder pode comprometer o seu processo, né, de aprendizagem. Então, procure criar uma rotina. Primeiro, tenha um local, um cantinho. Né? Segundo, um espacinho ali para você, que é seu, que você possa ficar mais tranquilo. E tenha uma rotina. Todos os dias você vai precisar acessar aquele ambiente, ou assistir aquela aula ao vivo, ou acessar depois o seu ambiente virtual. Muito bem. Outro ponto sensível é o acesso, portas de entrada mínima. Então, tem que ver como é a sua porta de entrada para o acesso. Se você tem condição de acessar pelo seu dispositivo móvel, pelo seu celular, se você tem condição de acessar, se você tem internet fixa, enfim. E aqueles que não têm, com toda certeza, e todas as discussões que nós estamos vendo até aqui, essa preocupação sempre foi elencada. O que fazer e como resolver o problema daqueles alunos que não têm acesso. Hoje, por exemplo, nós vimos aí em todas as mídias, tem um estado aqui, Brasília, com mais de 120 mil alunos da rede pública que não conseguem assistir às aulas
no ambiente porque não tem celulares. Então, assim, é um problema que vai ter que ser discutido. É uma ferida dura, uma ferida penosa, porque tudo isso, não adianta falarmos em tudo isso, termos um ambiente virtual maravilhoso se o cara não tem acesso. Então, é uma coisa delicada essa questão do acesso, mas vamos ver aí o que você tem de acesso. Tá bom. Olha, estão me avisando aqui que eu já estou indo lá para lá do combinado, né? 55 minutos de fala, vou garantir em mais 5, 6 minutos eu encerro. Depois, frequentar o AVA. É importante que você faça o seu acesso. Claudiné e o Eduardo brilhantemente ensinaram aqui pelo webinar deles, como é que você acessa o Moodle para discentes e o Moodle para docentes. Então, fazer o uso daquelas informações, um tutorial muito didático, acessa. Você precisa acessar com frequência o ambiente virtual, senão fica difícil, né, meu amigo? Aí é complicado, né, se você não acessar. Procure os grupos de estudos disponibilizados pelos professores. Os professores já vão se articular para criar grupos de estudo, grupos de tarefas e atividades. Procure se inserir nesses grupos. Também, participe de grupos de atividades com colegas de turma. Encontre os seus colegas de turma pelo Facebook. Além do grupo do professor, procure um grupo de atividade, um grupo resolutivo entre vocês, para trocar informação. Se alguém perdeu alguma informação, socialize no grupo. Agora, nesse momento de escuridão, a informação, ela girando, informação correta, ela vai ajudar você a ir se encaixando, e a nós todos, né, a nos inserindo nesse momento não presencial. Também, fique atento às atividades. Prazo. Você não tem o professor para negociar o tempo todo ali, então, prazo, as avaliações, as informações todas que são ministradas no ambiente virtual, questão de nota, questão de trabalho, tudo isso fique atento. Por isso que você tem que acessar o ambiente virtual sempre. É uma rotina, você tem que estabelecer essa rotina. Professor, eu não sei viver com rotina, eu não consigo viver com rotina. Aprenda. Você vai ter que aprender a lidar com rotina. A rotina, nesse período agora, remoto, a rotina se você consegue assistir a aula, tem acesso à aula virtual, à aula remota, real, em tempo real, vai lá. Se não consegue e tem que estabelecer um horário, um tempo de estudo, observe que isso tem que ser feito com frequência. Senão fica difícil você acompanhar. Tudo já está muito difícil. Se não acompanhar, vai se perdendo mais ainda, né? Reveja as aulas gravadas, volte, venha, vai. Não entendeu, volta de novo a aula. O bom da aula gravada é isso, né? Você pode ir e vir o tempo todo. Acelerar, está muito chato, está enfadonho, porque tem cada aula remota por aí que eu estou vendo, gente do céu. Olha, dá um desespero, dá um desânimo. Nossa, mãe. Então, tem muito professor dando aula remota de qualquer jeito, umas aulas muito, muito, muito suínas. Então, nós temos que, o professor também tem que dar uma levantada nessas aulas remotas aí, enfim. Mas, reveja, crie mapas conceituais. Professor, o que é mapa conceitual? Tem um tutorialzinho aí na internet, no YouTube, procura aí. Aprendendo a fazer mapas conceituais. Os tutoriais todos são ótimos. Então, acessa aí o que é um mapa conceitual. Então, primeiro, reveja, crie mapas conceituais, vai economizar um tempo para você, sem dúvida. Anote dúvidas. Vai lá atrás, tenha curiosidade, duvide, ouse, seja criativo, aos 3 elementos. Se encaixam aqui. Depois, não tenha medo de errar, obviamente. O acerto, sempre tem elementos de erro para se chegar ao elemento de acerto. Então, não tenha medo de errar e muito menos medo de pedir ajuda. Está com dificuldade? Manda e-mail, entre em contato nos grupos, enfim, entre em contato com o professor da disciplina, não tenha medo de pedir ajuda. Nesse momento, a solidariedade é o que mais nos interessa para que as coisas caminhem. Então, não tenha medo de pedir ajuda. E sempre lembre, o estudo não presencial, isso é importante, viu, gente?
O estudo não presencial, ele não é uma mudança de modalidade. Não é, ninguém está mudando de modalidade. O estudo não presencial é por um período extraordinário, que as pessoas estão chamando de emergencial, é um período extraordinário, e não há nenhuma possibilidade desse puxadinho virar uma coisa plena. Não vejo. Eu tenho visto algumas discussões por aí, alguns medos, dizendo assim, mas estão aproveitando o momento agora para fazer aquilo que sempre queriam fazer, né, que é jogar tudo à distância. Gente, não vejo que há essa possibilidade. E se tivesse essa possibilidade, isso só vai acontecer também se todo mundo ficar pasmado. Então, nós temos que entender o seguinte, modelo remoto, a metodologia remota não é ensino à distância. Aliás, que chega a ser até deselegante dizer que o ensino não presencial agora, que nós estamos chamando de remoto, seja o ensino à distância, até porque ensino à distância são muitos anos se construindo, é uma estrada muito longa, né, para se dizer, com uma metodologia muito específica, para se dizer que agora esse momento é a distância. Então não é a distância porque não é distanciado, né? Mas olha lá, não se preocupe, é um momento extraordinário, vai passar, nós vamos retornar. Isso é importante que se diga. E por fim, é aquele brado, né, de guerreiro, confie nos seus professores, confie na sua universidade. Nesse momento, se nós não confiarmos nos nossos professores e na nossa universidade e fazermos adesão, vai ficar muito mais difícil ainda. Muito mais difícil ainda. Tá certo? Muito bem. Perguntas? Temos algumas perguntas aí, Eduardo, Valdecir? Não? Mais alguma pergunta, gente? Como eu disse no início, finalizando então, a ideia não era criar uma condição de receitinha de bolo, passar receita para que você siga bonitinho e que dê certo. Se fosse assim, eu ia ficar milionário, né, gente? Eu ia criar um monte de receitinha e todo mundo ia sair aí saltitante e aprendendo tudo. Mas, de todas essas sugestões, lembre dos 3 elementos: curiosidade, criatividade e ousadia. E essas sugestões vão se encaixando nesses 3 elementos. Agora, se você pertence a uma daquelas categorias alegóricas, lá, se você é da categoria dos abduzidos, do mestre dos magos, do fitness, do maromba, do UFC, do game, e aí vai, comece a observar que agora você precisa se atentar para não se perder no processo. Nenhuma pergunta? Tudo bem? Podemos encerrar? 1 hora já de... Passa rápido, né, gente? Eu quero agradecer mais uma vez a coordenação do evento virtual, Refletindo e Capacitando, que me permitiu, ao LabTED, que é a minha casa aqui na universidade, que permitiu que eu pudesse conversar com você mais essa vez. Olha que privilégio, falei 2 vezes nesse negócio. Que bom, né? Que legal. Agradecer ao Eduardo, que aqui está, ao Valdecir, que aqui está também do LabTED, do NEAD, a professora Silvana, que fez a tradução para a língua de sinais, e a você, que me acompanhou até agora há pouco. Desejo sucesso, desejo que você consiga superar esse momento, e eu quero muito mesmo, do fundo do meu coração, que todos os alunos que tenham dificuldades, e principalmente dificuldade de acesso às tecnologias, que consigam superar, e vamos ver como é que a nossa instituição vai pensar essa possibilidade de olhar para aqueles que não têm acesso ao ambiente, que não têm acesso a uma tecnologia que garanta, ao sinal de internet, que garanta que ele possa participar também aqui. Tá certo? Um abraço, eu sempre digo que o mundo é pequeno, é redondo e pequeno, e nós vamos nos encontrando e os slides vão ser disponibilizados aí para você. Obrigado, nos veremos por aí.